Bom, boa noite a todos presentes, que hoje somos poucos. E vamos começar então com técnicas de análise gestual, que é um curso que acompanha o tarô. É decir, depois que vocês estudaram o tarô, viram que um altíssimo porcentagem das cartas do tarô estão associadas a posições gestuais. A maioria delas são gestos. Então, isso nos leva a que temos que procurar, si queremos entender el alma humana, una serie de métodos que nos llevan en dirección directa al sentimiento y a expresión emocional del individuo. Que la palabra miente. Es decir, puede hasta no ser consciente, la persona se miente, se engana, mas o gesto no. Entonces tenemos métodos que son importantes para nos conocer a persona, que análisis gestual, análisis da escrita, análisis dos sonhos e o tarô. Se nós trabalharmos em cima dessa faixa de quatro ciências, vamos poder aprofundar o alma humana em um grau de intensidade como para poder orientar, poder compreender melhor. Todas elas em conjunto nos levam a conhecer o ser humano em sua essência, em sua profundidade. Então, hoje, vamos começar com uma parte importante do conceito dos gestos. É decir, existem uma série de meios de análises gestuais que nos levam ao conhecimento intrínseco do ser. Mas todo isso está associado a um fator, digamos, imprescindível na sobrevivência do ser humano, que são os actos inatos. É decir, sobre isso se constrói a vida. Fíjense uma coisa, não? É decir, qualquer bichinho, um cachorro, qualquer animal, ele já nasce, já tem uma série de informações para sobreviver. O ser humano, digamos, é o único animal que precisa proteção durante anos. Proteção da mãe, dos pais, da família, e todo um contexto para ele conseguir sobreviver. Então, temos uma diferença notável, mas também temos algo importante que nós devemos perceber, que são os actos inatos. É decir, o acto inato é o que nos interessa a nós. É aquilo que se transmite hereditariamente durante milhares de anos, que ainda não se sabe muito bem como ele se gera, mas se sabe que existe e que está associado ao processo da sobrevivência. Aqui nesse slide nós podemos ver 3 crianças que estão nadando embaixo da água, o que fica claro que nas primeiras semanas de vida uma criança você la tira na água e ela não respira embaixo da água e consegue nadar. Depois perde essa capacidade e la recupera mais adiante. É decir, esse ato inato é extremamente importante no processo da sobrevivência. Mas também nos leva digamos, ao acto primitivo do ser vivendo dentro do útero materno e, anteriormente, inclusive, ao processo de existência do ser dentro dos mares. Já que parte dos cabelos que aparecem no corpo tem a direção clara de aquele animal que passou pelas águas. Fíjense, el procurar o seio, el llanto. É interessante, porque uma criança sordomuda chora igual que uma criança que não é sordomuda. O acto espontâneo de espirrar é um ato inato, que são os actos que são importantes para nós analisar e perceber, digamos assim, aquela pista do que realmente está acontecendo com essa pessoa. Então, não temos como fugir do estudo da etologia, que seria o estudo do comportamento animal, e não podemos negar que isso somos. Primatas. Macacos evoluídos. Porque muitos dos gestos que eles têm
são nossos e muitas de nossas coisas são deles. E aí o homem, às vezes, quer se diferenciar por uma vestimenta, por um intelecto, por uma série de coisas, mas ainda bem, no fundo, como Freud nos explica, temos um nível de instinto que não é consciente, mas que é excessivamente primitivo em nós. Então, ainda que haja um conceito de evolução, essa evolução é relativa, porque ainda o homem, digamos, em parte de sua vida, é decir, quando trabalha todo um ano, quando chega o fim do ano, ele vai querer que ir à praia, é decir, procurar os matos, as montanhas, é decir, o homem tem uma necessidade de retornar a seu hábitat primitivo. Então, ainda vivimos dentro de um contexto de territorialidade, é decir, o país não deixa de ser mais que um hábitat, que é algo absolutamente primitivo. Um grupo de pessoas se reúne, define um território e sobre esse território cria uma certa identidade, mas isso é primitivo. É uma fórmula de estabelecer domínio sobre uma área produtiva, tá? E expandir, crescer, dominar os outros faz parte, só que hoje esse crescimento não se dá tanto pelas armas, em teoria, né? Se dá mais pelos mercados, a economia, etc. Mas o homem ainda continua nesses processos básicos de estabelecer territorialidade, domínio, controle. É decir, todo o que existia milhares de anos atrás ainda se repite. Então, é importante avaliar o homem justamente dentro dessa concepção. Fíjense, como falamos do tarot todos estes dias, van a ver aqui parte desses gestos do tarot, que também aparecem na escrita jeroglífica antiga, é decir, um 70% da escrita jeroglífica, como podemos ver aqui, está associada a gestos, movimentos corporais, partes do corpo, são, digamos assim, parte de uma reminiscência de uma fórmula de comunicação mais primitiva, é decir, quando o homem começou a escrever, começou a expressar nessa escrita a fórmula de comunicação anterior, que era gestual. Tá? Então, muitos dos movimentos que vemos aqui e posturas passaram para a escrita e essas figuras depois se foram transformando, se transformaram em letras, em signos e perderam seu significado interno como símbolo, como expressão da alma. Então, ainda que isso não seja avaliado, estudado, analisado, nós continuamos nos comunicando como faz 1 milhão de anos, 2 milhões de anos sobre o planeta. É decir, o conceito de passar o gesto para a escrita é uma das, digamos, escritas mais antigas da humanidade. Outras escritas, o sistema cuneiforme, etc., parte de outros conceitos que não parecem humanos e que não parecem terrestres, porque na maioria dos países de todo o mundo nós vemos esse tipo de escrita que representa a natureza e o humano. Agora, isto é importante que lo entendam, porque quando trabalhem com o tarot, vão a ver os gestos, vão a ver as posturas, os pés que avançam, os pés que recuam, a mão à frente, a mão que tapa a boca, é decir, todas as coisas que vão a ver todo dia em seu consultório, tanto no tarot como na pessoa com a qual estão falando. Então, faz parte do mesmo linguagem. O tarot é uma linguagem onírica, pero gestual. Não deixa tudo de ser uma fórmula de encontrar os caminhos que nos conectam com a alma da pessoa que está à nossa frente. Então, vejamos uma diferença de gesto. O gesto chamado primário é um ato que envia um sinal visual. Vamos aí, tudo legal, tchê, tudo bem, tudo bom. Tá. Esse gesto está claro. Toma uma cervejinha, bate um papo, está tudo bem. Mas observem o gesto inferior. A pessoa com a mão na cabeça, tirada, escutando a aula de Jorge. Tá? Cansado já todo o dia, está com dificuldade de se concentrar, teve muita coisa para fazer. Então, uno percebe, digamos, o gesto acidental. Se a cabeça pesa,
minha vida pesa, estou cansado, estou com vontade de dormir, talvez não queria estar aqui. Coisas dessa natureza nos expressam que uma linguagem daquele que está escutando a nossa charla, a conferência, ou está em uma reunião junto com um grupo de pessoas e não percebe que aquela pessoa não está atento e queria estar longe, não? É decir, não é que queria, ele já está longe nessa posição de lugar em que deveria estar. Então, esto também é bem interessante e é uma coisa que com o tempo vocês vão entender melhor. É decir, existem manifestações de energias que se expressam no corpo humano em um plano físico, emocional e mental. É decir, posturas físicas, posturas de força, de energia, de sexualidade, posturas mais racionais, mais objetivas e também dentro de um conceito de polaridades. Essas energias se abrem, se comunicam e a la vez se fecham e ficam em um sentido de extroversão e em um sentido de introversão. Então podemos ver uma figura aqui física que expõe seu peito, sua força, e a figura contrária, que anula isso. É decir, o corpo cresce ou se desenvolve em função da energia que essa pessoa tem. Tá? A figura aqui no centro, entre Paulo Coelho e esse Tarzán que está aí, orangutano, enorme, el que está en el medio está en una posición de mostrar seu corpo, pero afirmarse não no peito, não é aqui. Ele se afirma em sua sexualidade. Ele mostra que tem um corpo sarado, pero está levando as mãos em apoio à sua sexualidade. Está mostrando que ele é o cara. E Paulo Coelho, como aparece aqui, vem ter uma barriguinha, não é uma coisinha sarada, mas a postura dele é o cara, o intelecto. A posição dele é o intelecto. Então, temos três figuras que depois aparecem embaixo numa clara oposição. Aquela que é a negação à questão da imposição física peitoral, da energia emocional, a energia física sexual, aqui aparece a contracção embaixo, a negação, e a negação ao intelecto, que está embaixo de Paulo Coelho, que, claro, é uma pessoa que está apoiada, é cega, não? Mas o que quero mostrar é que ele se apoia, não se expõe, é a contradição. Tá? É difícil, às vezes, encontrar as imagens que combinem com a ideia que uno quer passar. Então, vamos a ver que o mais interessante em las questões de análises gestuais são as polaridades, lo que se expressa e lo que se anula. Lo que não se mostra, também mostra. Isso é muito importante que vocês entendam. Quando a pessoa mais oculta, mais está ficando exposta. Então, o tronco. Nós temos que avaliar o tronco nesse critério de expansão, liberdade, crescimento, força, vontade, que é euforia. Não? Então vemos uma mulher correndo, mas quando corre a pessoa está eufórica, está bem, ela olha para cima, o corpo não pesa. Então vemos que o tronco do corpo nos dá uma tendência a uma leveza, a pessoa se elevar, ou nos leva em uma profundidade, em uma depressão. É decir, ou o corpo se eleva e fica leve, ou o corpo se contrai e fica pesado. E o tronco se dobra quando? Quando caímos. Então, a caída é a depressão. É decir, a depressão leva o corpo em direção à terra. A euforia leva o corpo em direção ao ar, ao céu, à leveza. O tempo do depressivo passa muito lento. E o tempo do eufórico é rápido. É decir, um dia passou rápido. Levantou, correu, fez ginástica, almoçou, foi a trabalhar, voltou, vai para a faculdade. É decir, todo é rápido e nada pesa e nada gera desânimo e a pessoa está a fim de fazer mais. O deprimido não consegue. Todo é lento, todo é difícil, todo é pesado, todo gera uma sensação de cansaço. Então são duas energias, uma que leva é uma atração que nos leva hacia a Terra e a outra é uma energia que nos eleva
hacia el cielo. Entonces el tronco está recto o el tronco se dobra. Cuando dobra, tenemos a caída, ¿no? O euforia, si levanta la cabeza o deja caer la cabeza. Eso es importante porque cualquier persona nos va a pasar un estado de ánimo claro e instantáneo. Se sentó en la mesa, en la cadera que está frente a nosotros, plum. ¿Cómo? Sim, uno vê o peso no corpo da pessoa que está. Então, ainda, acreditem ou não, a depressão se contagia. Não? Então, é interessante, se você senta num deprimido na sala, ele vai passar sua depressão a pessoas que estão receptivas para esse tipo de energia. Assim como um eufórico, começa a comentar coisas, canta, se divierte, passa uma brincadeira, então todo mundo fica com um ânimo mais exaltado, com mais vontade de fazer coisas. É decir, são uma energia que nos leva a crises e que é contagiosa, eminentemente contagiosa, por isso que os egípcios tinham muito cuidado em sua sociedade de tratar a depressão, porque entendiam que isso se passa para uma família, se passa para um grupo de trabalho, então uno tem que saber lidar com o depressivo e suas crises. Isso diria que é simples de perceber. O depressivo vê as coisas oscuras e a pessoa que está eufórica vê tudo claro. O depressivo acha que nada vai dar certo e o eufórico tem a sensação de que tudo vai dar certo. Então, são energias, não quer dizer que uma esteja ruim e a outra seja boa, são energias que habitam em nós. Algumas vezes, por motivos, podemos entrar em depressão e por motivos podemos entrar em estados eufóricos. Algumas pessoas têm, digamos, elementos químicos ou dificuldades de processar suas próprias conexões neuronais e aí entram em depressão por outras circunstâncias. Mas é importante que vocês, quando estão frente a uma pessoa, percebam. Bom, olha o ânimo dessa pessoa quando está entrando aqui, como se movimenta, como camina, para onde olha, se está olhando para baixo, se olha para cima. É decir, só um olhar nos permite ver um estado de ânimo. Então, é um primeiro diagnóstico. Primeiro analisamos o tronco, depois temos que ver o que se vê, porque o que mais se vê não é o corpo, uma pessoa não anda pelada no meio da rua nem quando vai falar conosco. O que vemos é o rosto, é o que fica exposto. Tá? E aqui temos uma parte que podemos dizer que é uma parte mais que representa a parte mental. Tá? Aqui temos olhos e bocas. Temos que entender, existe um psicoanalista, acho que ele chamava Grodeck, que ele falava da importância desse simbolismo no rosto das pessoas. Então, vemos, por exemplo, a nariz e os olhos. Segundo Grodeck, os olhos do homem representam seus testículos e a nariz o pênis. E no caso da mulher, os olhos... Eu tenho minha cadelinha aqui querendo aprender também. Os olhos representam os seios e a boca o órgão sexual feminino. Então, são elementos importantes de avaliar porque isso gera estados emocionais, tanto de atracção como de negação. É decir, um lábio grosso gera uma sensação de calor e de desejo. Um lábio fino gera uma sensação de frieza. E isso é bem interessante porque, às vezes, só o rosto nos passa uma linguagem. E essa linguagem pode afetar toda a vida dessa pessoa. Então, não é só uma questão do gesto, sino da forma. Gesto e forma se unem. Fíjense na questão do cabelo. Não? Os cabelos que são penteados para trás, ¿ve? Que fica o cabelo curto, o cabelo penteado para trás, o cabelo comprido, são elementos de sexualidade. Nos vamos a ver también en las cartas del tarot, exactamente igual, van a haber símbolos en las cartas del tarot, con el cabello cortado a altura del hombro, que representa a la mujer que ya fez sus escolhas afectivas, el cabello comprido, que representa a la mujer que está en un proceso de seducción,
quando mais comprido, ela mais quer seduzir. O cabelo que está à altura da nuca, penteado para trás, uma mulher madura, sem inibições e sem medos. E o cabelo curto, totalmente curto, é de uma mulher que não quer ser possuída por ninguém. Quer ter controle de si mesma e não quer chamar a atenção, ainda que chama a atenção. Tá? Então, esses detalhes que uno vai observando, ainda que vocês não tenham consciência deles, eles chegam a nós como uma linguagem compreensível para a nossa alma, e quando estamos frente a uma pessoa, uno inconscientemente já tem uma série de ideias, que é importante que vocês as levem a um plano de consciência. Fíjense o rosto, a quantidade de manifestações e de expressões que tem. Temos 28 músculos. Esos músculos fazem uma infinidade de expressões que estão constantemente nos comunicando coisas, a las que nós vamos a profundizar agora. Entendam que lo que eu quero ensinar a vocês é uma espécie de linguagem corporal, pero la vamos a dividir en partes para después integrarlas en un todo. Então, se estudamos a cabeça e o rosto, o tronco, a cabeça, o rosto, as mãos, as pernas, e depois fazemos uma análise do conjunto de todo, então vamos ver como o corpo se expressa como um todo. Uma parte pode expressar um todo e o todo expressa uma parte. Então, quando uno analisa, é decir, em princípio fica difícil, mas depois vocês vão ver que esse linguagem nós já sabemos. Ya lo conhecemos, lo expresamos todos os dias e as pessoas que nos rodeiam estão constantemente expressando sua linguagem de uma forma permanente. Então, ainda que não haja consciência, o único que vamos tentar agora é gerar consciência sobre algo que o ser humano já conhece. Por isso, eu acho muito difícil que vocês possam esquecer este tipo de conhecimento, igual que o tarot, que é algo que vai se desenvolvendo. Dentro do rosto, temos uma enormidade de expressões, na boca, nariz, olhos. Os olhos são extremamente importantes. Fíjense, del lado... Bom, agora é complicado, não? Direito, e em minha esquerda, pero não aparece aí na imagem. En el slide, si están de frente del lado izquierdo, van a encontrar as pupilas dos olhos. Fíjense el grado de diferenciación que temos nas pupilas quando ela se dilata. E quando se dilata? Quando fica maior? Fica maior quando temos um gosto por algo, ou um desejo por algo. Ou porque gostamos, ou porque desejamos algo. E quando fica menor? Quando não nos gosta algo, ou quando rejeitamos algo. Então, esses detalhes que aparecem também na pupila inferior, a pupila maior e a pupila menor, são elementos essenciais de análise que são a nível consciente e inconsciente. É decir, vocês estão falando com uma pessoa e lhe mostram um projeto, uma ideia, um objeto, uma obra de arte, e podem perceber que a pupila se dilata, então vemos que gostou. Se gostou, é capaz de pagar qualquer coisa por esse objeto. Por isso que em países como Japão, e na Índia e na China, quando se vendem pérolas e objetos de jade, objetos valiosos, os compradores usam óculos pretos, né? Para que não se perceba o gosto que ele tem. E porque não, nada disso tem preço, não? Em todo o Oriente é difícil, todo tem que ser negociado. Então, os detalhes das pupilas, a observação de reconhecimento que uno pode ter sobre um objeto, são extremamente esclarecedores para aquele que manipula esse tipo de conhecimento. Então, quando uma mulher gosta de um homem, ela dilata a pupila. E dirá, bom, o cara está a 15 metros, não poderia perceber a pupila. Sim, mas não é só a pupila. Temos uma liberação de feromônios no momento da liberação da dilatação da pupila. E ainda que a pessoa não consiga conscientemente ver a dilatação da pupila, inconscientemente ela percebe. Porque se junta com gestos, se junta às vezes com um timbre de voz diferenciado,
tá? Com posturas gestuais de olhar e não olhar, contraditórias, que levam o indivíduo atrás dessa pupila dilatada. Então, muitas vezes estamos sendo manipulados por uma série de símbolos ou gestos dos quais não temos consciência. Na medida que uno empieza a ter consciência, vai ver que en culturas antigas, como na Itália, no medioevo, etc., se usava a belladonna, que a belladonna é uma substância colocada no olho, dilata a pupila, porque assim as mulheres criavam efeitos afetivos e os homens se apaixonavam. Mas hoje é muito comum criar efeitos, deixando o olho com lágrimas, para produzir efeitos emocionais, tanto em câmeras com TV, digamos, em discursos públicos, chorar, bom, dilatar a pupila, são efeitos que se fazem com substâncias químicas e chegam a uma população que não entende nada e é facilmente manipulável por esses fatos. Então, olhar distante, podemos ver o olhar de Obama, que está falando com alguém, mas nem está longe, ou está junto com a pessoa que está distante. Olhar de reconhecimiento, ¿eh? Cuando a Malú ahí aparece con las sobrancelhas bajas y después sobe. Cuando se soben las sobrancelhas, é o reconhecimento que eu tenho de alguém. Se alguém nos olha e sobe a sobrancelha, ele nos conhece. De algum lugar. Pode ser que eu não me lembre dele, mas ele nos conhece. E isso é importante para esperar o abraço, a atitude afetiva, etc., que vai vir a seguir depois de, te encontrei, te vi em tal lugar. É decir, o reconhecimento é um fator importante de aproximação. Levantar as sobrancelhas gera uma sensação afetiva de reencontro nas pessoas que estão a nosso redor. Então, se eu chego a uma sala onde nunca vi ninguém, não conheço ninguém, e olho para todos e levanto a sobrancelha, eu estou reconhecendo, criando um efeito de reconhecimento, e as pessoas me vão ver como, não, eu acho que eu conheço esse cara, já estabeleci, só levantando as sobrancelhas, um efeito transferencial de aproximação. Pode parecer simples, mas dá um resultado instantâneo. E o aparente desinteresse que aparece aqui, que seria uma negação ao interesse, bom, todo esse tipo de negações, o homem olha, a mulher olha para lá, é decir, baixa a vista, pero volta a olhar, baixa a vista e volta, não olha ele insistentemente, porque o desinteresse faz parte do charme da conquista da sedução feminina. Se a mulher ficasse olhando, já seria um enfrentamento. Agora, se ela baixa a vista, ela aceita o olhar do homem e se interessa. É decir, inconscientemente ela está dizendo que se interessou, não que não se interessou. É justamente sempre o contrário, ¿no? É complicado isso, porque a vezes a mulher diz que não e é sim. E quando diz que sim, é não. É decir, isso todo marido e toda esposa sabe como é que o homem atua, não? Se diz que sim, pode ser não. Mas esse sim, às vezes, é uma afirmação intelectual, mas o gesto da contradição aparece, então a pessoa sabe que dijo que sim, mas não vai. Diz que vai ir ao cinema comigo, mas eu sei que não vai ir. Vai encontrar uma excusa, vai ter algo a fazer e depois de noite não vai querer sair. As mulheres sabem, os homens sabem. Como é que sabem? Por isso, que os gestos são os que geram, digamos assim, em parte, essa comunicação que depois se manifiesta como fator intuitivo. Então, isto é interessante. A questão do rostro, se lembra, né? É o elemento essencial de comunicação. Tá? Então, temos várias coisas nesse processo que são importantes que vocês aprendam. Tá? Quando alguém nos está olhando, e nós queremos que nos diga algo, então uno olha a boca da pessoa, então a pessoa se vai sentir impelida a falar. Sim, o que foi? E aí uno olha a boca da pessoa. O que aconteceu? Aí uno olha a boca da pessoa. Então, surge a necessidade de falar.
Eso es extremamente interesante porque hay inducción a que la persona fale. Lo interesante cuando estamos olhando con una persona siempre es olhar entre los olhos. No olhar los olhos. Olhar entre los olhos. Olhar entre los olhos es un olhar calmo, sereno y tranquilo. Eso es importante. Estoy olhando entre los olhos, estoy olhando a boca porque ele está falando también. Entonces, si yo estoy olhando a boca en cuanto ele fala, la persona siente que no está prestando atención a lo que ele está falando. Entonces, eso es fundamental. Estoy en una sala de aula, el profesor está falando y yo estoy olhando a boca dele. Entonces, el profesor fica con la sensación de que yo estoy atento, escuchando y aprendiendo lo que ele diz. Tá? Ele termina de falar, olho entre os olhos. Tá? Ahora es evidente que el olhar, por ejemplo, aquí coloca el olhar de campaña, en campaña política. El olhar en campaña política es fixo. No se pestaneja ni un segundo, no se puede pestanejar en cuanto se da un concepto, una idea. Lo que yo estoy diciendo es absolutamente verdadero. Entonces, es absolutamente verdadero. Y pestanejo, es un mato verdadero. Entonces, esas técnicas que son semi-hipnóticas, porque están asociadas al proceso de inducir a mente do otro, se usan, tanto en educación como en política. Entonces, fíjense una cosa interesante aquí. El reprender, ¿tá? Vemos que esa persona mayor, más alta, reprende o baixinho, ¿no? Y da una sacudida, una llamada de atención, un asedio moral. Si lo faz varias veces, sería un asedio moral. Mas si lo faz una vez, no. ¿Tá? Entonces, ¿qué acontece? Nós temos que entender que enquanto temos um olhar fixo entre as duas pessoas, quem critica e quem é repreendido, como embaixo temos uma pessoa que critica e o outro que fica encarando e ainda com as mãos dos lados. Não? É decir, quando eu falo algo para alguém, essa pessoa baixa a vista, é esta situação, né? A pessoa reconhece. O reconhecimento, a autoridade, implica baixar a cabeça e baixar a vista. No caso aqui, à direita, vemos a mulher repreendendo o homem e ele baixa a vista e se sente em uma posição de reconhecimento e de culpa. El de baixo também, reconhecimento. Mas quando temos olho no olho, temos enfrentamento. Negação ao que se diz e enfrentamento a essa pessoa. Então, se uno está falando com uma pessoa e tentando, digamos, comandar ou dizer algo na qual a pessoa errou e a pessoa nos olha nos olhos e nos enfrenta, ele não está aceitando o que nós estamos falando. Nem está reconhecendo nossa autoridade, nossa experiência ou nossa sabedoria. Então, não adianta falar. Isso é importante que vocês entendam. Quando a pessoa baixa a vista, não, está bem, não, professor, você tem razão, eu acho que eu errei, não devia ter feito isso. Bom, baixou a vista. Está reconhecendo e aceitando e assimila a crítica sempre e quando tenha um tom criativo e não destrutivo. As críticas destrutivas não servem nem para quem las faz nem para quem las recibe. Então, é importante avaliar essa condição da submissão que vemos à direita e a negação da submissão que vemos à esquerda. Passemos um pouco a outra parte, tá? Que seria abraços e contato corporal. Hein? A mulher se apoia no homem, procura, em alguma medida, sentir-se segura e dar segurança a quem a acompanha. Aqui nós vemos o homem que pega a mulher pelo braço, que é um claro gesto de domínio, controle e manipulação. E aqui nós vemos algo interessante, não? A mulher que é abraçada na cintura. Quando o homem pega o braço, é porque está dominando e controlando. Quando o homem pega a cintura, é porque deseja o ventre da mulher, sua sexualidade e fazê-la madre de seu futuro filho. Isto é sexualidade e desejo. Isto é domínio e controle. E do lado é reconhecimento e apoio. Então, os gestos, quando você entra em um lugar, em uma festa, em qualquer lugar, já estão expressando
digamos, cómo es que você se siente en relación a la persona que está al lado y el sentimiento que vos estés en relación a ella. Claro que existen infinidad de gestos que después nos vamos a ir estudiando más profundamente, porque la cuestión dos braços sobre o ombro, nas costas, caindo a mão sobre os peitos, botando a mão na nuca, detrás da nuca, es decir, eso es importante, ver a mulher bota a mão na nuca do homem, pero quando o homem bota a mão na nuca da mulher, geralmente ele aperta o cabelo da mulher. Então temos uma série de gestos que fazem parte de uma linguagem consciente que é muito difícil que vocês possam encontrar em livros que detalhem esse tipo de situações. Os braços e as mãos. As mãos abertas geralmente dão coisas. Dar. Recibir. Dar. Perdão, dar é isto, não? Isto assim, está aí, é recibir. Isto seria dar. Dar, dividir com outros, compartilhar. Tá? Esto es compartilhar, dar y me dar a los otros. Y esto es recibir. ¿Tá? Es decir, no es solo recibir algo para mí, es recibir algo. Las manos se abren, las manos se dan, las manos se abren así, las manos se dan o se botan a frente. Que es para parar, deter, botar limites. Basta, vamos a parar por ahí, para ahí y te tranquiliza. Este movimiento es extremadamente importante en el proceso de inducir a la persona a un estado de calma. No, calma, calma. Todo eso va a pasar, fue un momento, y ustedes hacen movimientos con las manos y van a ver que ese genera un efecto sobre la persona que está en un estado de tensión. No, calma, empieza, la persona empieza a sentirse como que algo la toca y la tranquiliza. Son efectos que se producen a distancia, inclusive a través de las cámaras. El puño fechado, ainda que el puño esté fechado aquí, así, igual gera una sensación de agresión. Si fecho el puño es algo mío. No estoy defendiendo, estoy fechando el puño porque estoy preparándome inconscientemente para un proceso de agresiones. O as garras ou o punho. A garra é uma época, o punho é hoje. É decir, as defensas foram evoluindo. Mas as expressões das mãos, tem que entender que as mãos construem o mundo que nos rodeia. Todo o que existe foi feito com as mãos. Então, é uma ferramenta fundamental no processo da comunicação. Hoje estamos entrando só em dar uma pincelada sobre esses elementos. Después, más adelante, nos vamos a ir aprofundando. Por eso quiero que, si estuvieron con el tarot, meciendo con él, van a ver que el tarot y las manos se unen, porque también aparecen en el tarot manos que van para cada lado, tem as mãos abertas, tem as mãos para baixo, tem as mãos que piden, tem as mãos que se fechan. Van a encontrar todo porque es la misma lenguaje. Es la lenguaje da alma. Y aquí vemos as pernas, ¿tá? As pernas que se cruzan na mulher, normalmente a perna que se cruza na mulher é assim. Quando vemos um homem que cruza as pernas como uma mulher, ele tem certos problemas, principalmente em sua definição de sexualidade, digamos assim. Quando vemos a mulher com saia, ela fecha as pernas basicamente porque é uma proteção de sua sexualidade. Pero ainda com calças, a mulher continua cruzando as pernas de uma forma que se pode considerar defensivo. O homem, geralmente, ele abre. E aí, nessa posição que cai a mão, é justamente a demonstração de sua sexualidade. Aqui tem algo no meio. Isso é o que ele quer dizer. E o homem comum também, ele cruza as pernas, mas nunca como a mulher cruza. É decir, deixa parte da perna apoiada sobre o joelho, e fica um ângulo, que seria o lógico porque dessa forma não lhe cria problemas de pressão. Então, olha a postura, ele chama sua sexualidade, ele a mostra. A mulher se fecha. Claro que se fecha até um certo ponto. Quando a mulher tem interesse, a pupila dela se dilata, gosta de um homem, as pernas se abrem. Es decir, el cuerpo actúa como un todo, como un instrumento de comunicación permanente. Cuando tenemos afecto y deseo,
el cuerpo reage a eso en una forma de entrega o de negación. Eso es muy importante. Así como en la anterior que vemos las mãos, es decir, lo interesante en que está, como ya falamos otras veces, olhar as uñas, que a mulher olha as uñas como algo estético, como garra. Es decir, si vocês colocam un cubo de hielo na nuca de un hombre, van a ver que o homem fecha y a mulher abre. Homem fecha, a mulher abre. Es decir, esa polaridad es la que vocês van a ir avaliando en qué. En cada pessoa. Van a ver que de repente a mulher homosexual, ela tem posturas gestuais contraditórias com o feminino. E o homem homosexual também. Es decir, muitas vezes tal vez pueda estar eso regido por otros factores que pueden ser hormonais y que eso puede hacer una variable en la mudanza de gesticulación. Só que eso no es algo absolutamente comprobado até hoje. Ve, por ejemplo, los pés, como estábamos hablando. Los pies que se abren es extroversión y los pies que se fechan es introversión. Entonces, cuando la mujer abre, ella se comunica. Cuando la mujer fecha, ella se fecha, se isola y después empieza a se trancar. No quiere se comunicar, se va trancando, va saliendo y va a querer salir de la cadera donde ella está. Entonces, ese fecharse es una forma de negarse al tema de lo que se está hablando, lo que está aconteciendo, y cuando quiere acordar, salta de la cadera y va embora. Vou para o banheiro com fulano, tá, desapareceu. E a outra mulher que abre os pés, se está comunicando e vai continuar falando. Então temos que entender que os pés são elementos essenciais e as pernas, tanto para homens como para mulheres. Quando vemos a mulher descalça, vemos a enorme sensualidade que essa mulher tem. Não estou falando de erotismo, estou falando de sensualidade. Bom, esto es interesante, ¿eh? Porque ahí voltamos al rostro. Pero voltamos al rostro con una cosa importante, ¿eh? Este rostro central inferior, vemos un hombre vermelho, rostro vermelho, enfurecido con un teléfono, es decir, no es con el teléfono, sino con quien está hablando en el teléfono, ¿no? Entonces, eso es extremadamente interesante porque lo que inconscientemente uno percibe es a agresión, es el grito, es a raiva y a sangue indo para la pele. Cuando a direita tenemos un hombre que está con la pele muy clara, pálida, mostrando los dientes. Eso es bien claro. Es decir, esta polaridad, ¿qué nos muestra? Esta persona que tiene a pele vermelha es porque a sangue dele foi para a pele. Então quer dizer que está bravo, que puede gritar, puede quebrar el telefone, puede decir un monte de barbaridades, mas só. Y el otro, a sangre no está en la pele, no está en los músculos. Cuando una persona sola empieza a ficar pálido y empieza a mostrar los dientes, nos va a atacar. Eso es una manifestación clara de preataque, de preagresión. Y a otra persona está gritando con ojo, pero está vermelho, no va a atacar, simplemente está furioso, pasa un tiempo y eso se acalma y pronto, no tenemos problema. Este que está vermelho, te calma, tú vas a ver que tudo vai dar certo, que não é assim, foi mal interpretado, você leva com as mãos. El otro no. El otro, fuya, ¿tá? O enfrente. Pero tenemos en ese nivel de raiva, es decir, ¿qué nos tenemos? Él le puede morder, él no va a se colocar en una posición de arte marcial, va a ir encima, le va a arrancar una orella, morder la nariz, cualquier cosa. Entonces no es nunca piensen en una agresión como algo que es tan fácil de defender. Cuando una persona ataca con raiva, es muy difícil, no sé si defender. Melhor cansá-lo, ou fazem correr bastante, vocês correm, depois que ele se cansa, aí de repente vocês podem contra-atacar. Ou se não, o melhor método é atirar todo o que você tem na frente, não? Cadeira, mesa, todo o que vai surgindo, vão tirando em cima do cara. Aí, basicamente, vocês vão poder ir ganhando tempo e a la vez se defendendo.
Então, vemos a agressão hoje em crianças, etc. Pero esse processo na sociedade é enorme. É decir, a sociedade, no momento que não tem punição, ou que não tem justiça, ela cada vez vai liberando mais os instintos das pessoas. E os limites cada vez são menores. Então, vamos passar a uma parte de análise gestual, corporal, e depois vamos a ver algumas perguntas. Estamos bem no fim do horário. Aqui quero que vejam isso, ¿ven? Esta parte en cual el sargento está criticando al soldado. Eso es bien interesante porque es lo que nos vimos anteriormente cuando alguien critica otra persona por una actividad mal feita, etc. En el caso del sargento, él no tiene una expresión clara del soldado porque él está criticando y el soldado está obligado a ficar firme y no olhar directamente. Tem que olhar, pero se olha muito diretamente, el sargento passa. Então, não temos expressão corporal. Quando vocês estão dizendo algo para alguém, é importante para nós que essa pessoa se expresse corporalmente, para ver como está assimilando o que está sendo falado. No caso do soldado, o soldado ficando firme não tem expressão física. Então, não temos como analisar nada. O que em um consultório não se dá. Acho um erro. E, a la vez, acho que a intenção de deixar firme o soldado é justamente para poderlo induzir e mandá-lo. Ainda que anular, digamos, as expressões corporais dele é uma forma de estabelecer comandos sobre sua mente. Acho que pode funcionar em pessoas que tenham uma mente reduzida. Esse negócio, assim, coçar a cabeça, assim, isto quando me fazem uma pergunta difícil, assim, pô, que pergunta, não? Coçar es estimular a mente. Es una forma de producir un estímulo para dar una respuesta. Fíjense a actitud que tiene el juiz frente al reo, ¿no? Es decir, el juiz fica en una posición superior, el reo en una posición inferior. Que siempre es la misma historia. Crear un estado en el cual la persona se siente inferior. El soldado se siente inferior al sargento. El reo se siente inferior al juiz. Es como la sociedad se coloca para sentir-se forte e poder julgar e poder se impor. Assim como o terapeuta, como vamos aqui embaixo, se senta e o paciente ou o cliente está deitado, numa posição de enfermo. Tu tens problema, eu não tenho. Tu estás enfermo, eu não estou enfermo. É decir, uma forma de diminuir para o terapeuta sentir um plano superior e que o cliente lo veja em um plano superior. A mãe criticando o filho e o filho baixando a cabeça. Então, se sente culpado. No momento que baixa a cabeça, a mãe sabe que o filho entendeu, não precisa cortar a cabeça. E depois, vemos aí a pessoa que oculta suas mãos, não? O ocultamento das mãos. Não mostrar as mãos, como aqui a criança, parece que rompeu algo e oculta suas mãos porque são o objeto, digamos, o objeto que agrediu, que rompeu, que quebrou, são um instrumento. Então, nós estamos entrando em um contexto de gestos em uma certa profundidade, depois nós vamos levar a outras áreas, como a de vendas, análises no consultório, análises de gestos em negociações, que é o que eu acho que seria interessante para vocês aplicarem em suas vidas. Então, vamos passar a esclarecer dúvidas. Estou tentando liberar o microfone de vocês para que possam falar. Helena, tem alguma dúvida ou algo que tu queiras esclarecer sobre este tema ou algo que eu deixei? Estava jantando? Bom, voltarei a Helena depois. Ivone? Oi, Jorge. Tudo bem? Bem, você tudo bem? Tudo ótimo. Jorge, Sim. eu acho que eu gostaria muito de aprofundar a expressão olho, que os olhos para mim contam muito, falam muito, né?
E principalmente com os exemplos brasileiros de políticos, que a gente aprendeu melhor. Aqui, quando nós falamos dos olhos, que está aqui, es decir, a cuestión del político brasileño es así, que ele aprende? Ele sabe que tem poucos minutos para passar algo, uma ideia, uma imagem dele. Então, o discurso tem um porcentagem importante dentro do que se faz quando uma pessoa aparece e quer passar uma imagem. É decir, o discurso tem, se calcula um 17, um 18% de importância. O resto é corporal. Claro que às vezes o que aparece é só o rosto da pessoa, o rosto e parte do corpo, não? Quando ele pode colocar as mãos acompanhando o rosto, então ele faz um trabalho muito mais completo. Mas quando é só o rosto, o primeiro que temos que ver é os olhos molhados, que nos passa emoção, e o que eu falei, se pestaneja demais, ele corta a continuação de lo que ele está querendo dizer. Então, isso afeta e diminui, digamos, a energia do que ele quer passar. Todos os políticos que eu conheço estudam essa técnica de induzir através do olho fixo. Então, é muito difícil tu perceber uma verdade ou uma mentira quando te mostram só o rosto. É decir, o corpo, eles são induzidos a deixar as mãos quietas. Então, é muito difícil tu captar a contradição corporal, porque eles ou estão parados ou estão sentados, pero em uma posição recta para não mostrar a fuga, o ocultamento. Então, acho que talvez se possa perceber por técnica de análise de voz, que hoje existem programas de computação excelentes para perceber a mentira e a verdade. Que não, esse é o tema que nós vamos tocar na próxima aula. Vamos entrar nos temas de percepção de mentira, da mentira e do verdadeiro, que eu acho que é necessário para tudo, né? Inclusive no trabalho. Não? Isso mesmo. Obrigada. De nada. Então, Leandro, está por aí? Oi, Jorge. Oi, Lê, tudo bem? Oi, tudo bom, Jorge. A princípio, hoje não tenho pergunta, não. Muito obrigado pela aula. Muito boa novamente. Tá bom, então vamos em frente. Lucas, alguma dúvida? Alô, Jorge? Sim, estou escutando. Estou com dúvida sobre a parte do cabelo Sim. para o homem. Qual o significado de cada tipo de cabelo Bom, no homem? é uma boa pergunta. É decir, assim como estou eu, vendo? É o melhor. A cabeça assim é o melhor porque o homem não tem que se preocupar com o penteado, certo? Não, fora de brincadeira, não? Os egípcios se rapavam, mas estava muito associado a um processo de higiene, de evitar os piolhos. Então, o sacerdote egípcio já vivia rapado. Claro que também se sabe que se fizeram experiências na Segunda Guerra Mundial com crianças em escolas, de rapá-las, e se viu que as crianças que estavam rapadas tinham um 30% mais de atenção de aqueles que não estavam rapados. Mas eu acho que tudo isso tem a ver com o que eu digo, com a imagem, que muitas vezes, quando menos cabelo se tem, menos preocupação tem o homem com sua própria imagem. Quando mais cabelo, mas passa por uma vitrine e se olha, a ver se está bem penteado, se isso, se outro. Então, isso dispersa um pouco sua própria autoimagem. No caso do homem, quando mais curto o cabelo, mais seguro. Quando mais comprido, mais inseguro. Quando tem um cabelo muito comprido, lo amarra atrás é porque ele quer se afirmar em sua ideia. A necessidade de ter uma ideia é se afirmar em ela. Ter um controle sobre suas ideias. E isso também é interessante. Quando o homem faz uma linha central, se diz que pode ser perversão. Quando a mulher tem a linha central, de divisão dos cabelos, é sensualidade. Então, digamos que existe uma série de detalhes sobre o corte de cabelo e o penteado. Dirão, bom, isso tem a ver com a moda de uma época.
sim e não. Temos elementos, igual que os símbolos dos sonhos e arquetípicos, que são eternos em toda a história. Então, vas a ver que no exército, geralmente os soldados têm o cabelo curto, como aparece aqui nessa imagem, o cabelo bem curtinho. ¿Para quê? Para que não se identifique com outro sexo. Porque dentro do exército tentam trabalhar em cima da sexualidade masculina por um lado e feminina por outro, separar. Mas tu vai ver que nos exércitos griegos antigos os homens usavam o cabelo comprido como um símbolo de poder, de força, mas também tinha homossexualismo misturado nisso. Então existe uma série de elementos que são interessantes de observar, o tipo de corte de cabelo, o tipo de penteado que a pessoa tem, e sobre isso todas as manifestações psicológicas que se podem dar. Porque assim tu olhas, tu já tem uma ideia. É decir, hoje já temos algo básico. Cabelo curto é mais segurança. Cabelo comprido, essa mulher parece ser a mãe desse filho, mas tem cabelo como se fosse uma mulher que está procurando homem. Talvez seja divorciada. No caso da terapeuta, ela tem o cabelo em uma posição mais de um cabelo preso, tentando mostrar que ela é uma boa profissional. Ahora, no caso da juíza, observa o cabelão que ela tem. Não combina bem com uma juíza. Se essa é a intenção, fíjense como ela está. Então, essas contradições ou afirmações são interessantes porque num consultório amanhã, quando tu tenhas um consultório, tu vas a ver todos esses detalhes e antes de tirar o tarot, tu vais saber um monte de coisas sobre essa pessoa. É decir, ainda que tu não as tenhas todas plenamente conscientes, quando se tira o tarot, todo isso surge junto, a linguagem corporal e a linguagem do tarot se fusionam e tu vas a começar a falar coisas que têm a ver com o todo do que tua alma percebe. Não é só o que aparece no tarot. Tá certo, Lucas? Tá certo. Muito obrigado. De nada. Bom, vou voltar para a Helena. Helena, não sei se está por aí, disponível. Jorge, desculpa antes não te ver retorno, eu estava tentando regular meu microfone aqui e não estava dando certo. Tá bom, tudo bem, não tem problema. Então, tudo tranquilo, sem perguntas hoje. Então tá bom. Socorro, alguma dúvida? Sem perguntas também. Então, foi bom nos ter visto hoje, nos abraçado atrás de um conhecimento da alma humana e vamos, na próxima aula, que vai ser o dia 11, dar continuidade e aprofundar mais estes temas, tá? Que eu acho que são extremamente interessantes. E vamos depois também dar uma revisada em algumas coisas que eu quero passar para vocês que tem a ver com a grafologia, porque vão ver que o gesto e a escrita se unem em algumas coisas e isso é algo que quero ensinar a vocês também. Como o gesto e a escrita andam paralelas nesse contexto. Uma em 3 dimensões e a outra em 2 dimensões. Bom, então boa noite a todos. Nos vemos prontito. Abraços.